vamos avançar com as perguntas dos internautas. Nesse momento, o Álvaro fica calado. Eh, Vamos puser a boca do Álvaro. Vamos lá. Álvaro Manuel. Álvaro Manuel diz: Maibro Viegas, o que é que a UNITA deve fazer para evitar coisas do gênero? Portanto, o episódio do Francisco Viana. O que é que a UNITA deve fazer? A UNITA deve se fechar, quando digo se fechar, deve se fechar a nível daquilo que é filosofia partidária, e a UNITA deve se abrir para aquilo que se chama consciência coletiva. Portanto, a UNITA tem que agir como um partido que representa um coletivo, esse coletivo que se chama povo. E quando digo que a UNITA tem que se fechar como filosofia partidária, evitar essas cobras, esses David Mendes, esses Raul Diniz, esses Vianas, são pessoas que, a nível de opinião, descredibilizam muito a postura da UNITA, principalmente agora com a liderança da CJ. E digo mais, nos últimos tempos, já não encaro a CJ como líder da excelência. Eu acho que devemos olhar para trás e ver aí um umbundo de gema, um quimbundo de gema, e ver aí alguém que sente a UNITA, alguém que sente a angolanidade como sentia Jonas Savimbi, e alguém que está disposto a dar o peito à bala pelo povo angolano. Alguém que seja menos fidalgo, menos clássico, alguém que seja mais patriota, mais revolucionário. Agora, estamos com alguém na UNITA que diz que temos que respeitar instituições que não respeitam o povo, e aí eu acho que isso aí, mano, a UNITA tem que ver bem isso. E está aí o Sapinala, está aí muita juventude que até andou a pé, andou descalços. Pessoas que conhecem a UNITA conhecem o sacrifício que esse partido passou para se manter vivo e intacto até hoje. Eu acho que devemos ver outros atores, porque a liderança da Adalberto tem sido muito clássica e o problema da Angola não é clássico. O problema da Angola é escândalo, é escandaloso. O Adalberto... Respondendo à pergunta do irmão, não sei se ajudei. Sim, depois ele vai reagir ali no coisa. Aproveitando antes de colocar a segunda pergunta, o Adalberto, se observarmos, talvez por ele ter passado muito tempo na Europa e ele ocidentalizou-se muito, porque o método que ele está a trazer hoje na UNITA é um método ocidental, ele quer aquela democracia, método ocidental, e isto de facto não pega. Alguma coisa ele trouxe, mas no todo não pega. Ele ou tem que vestir a casaca do pé rapado e fazer a batalha com o pé rapado, como são chamados, né? Uso essa terminologia entre vírgulas. Precisamos de um Adalberto, talvez, que se despe dos fato e gravata, daquela vaidadezinha e tal, aquele gingar. Precisamos de um Adalberto, não é? E tal. Exato. Precisamos de um Adalberto que vai para o bairro e não precisa estar a levar aqueles tapetes verdes. Precisamos de um Adalberto que não é fidalgo, que é patriota. Precisamos Mesmo de um se põe Adalberto que sapato coloca a mão na fino, massa, tem que pisar que lama. põe o fato macaco por Angola e larga os fatos, mano. E eu costumo identificar no Sapinala essa aura. Eu costumo ver no Sapinala esse indivíduo, esse angolano. Eu vejo as intervenções dele no parlamento e é uma pessoa que, opa, nós estamos aqui e a verdade é essa. Os outros são muito técnicos. O Sapinala costuma ser mais viril, mais vertical, mais radical no bom sentido. Nós precisamos de um Julius Malema urgente, mano. Ok, vamos na segunda pergunta, meu mano. Tem aqui a Niclete. Tá vendo, mano? Yeah. Nós precisamos de um Julius Malema urgente. Precisamos de um líder que consiga bater a mão na mesa, um líder que compreenda que as instituições da Angola são reféns do partido na oposição, um líder que não respeita essas instituições do MPLA. Também precisamos disso. Também precisamos. Ok. O Aniselmo Francisco diz: de facto, é uma boa pergunta. Vamos aguardar se o Maibro conseguir novamente entrar. De facto, essa pergunta é boa. E nós temos visto que os outros partidos da oposição não têm essa expressão que a UNITA tem. Se tu queres contar com o PRS, qual é a multidão que o PRS tem para fazer corpo de reivindicações? A FNLA, o Nimian Simba, há quanto tempo não fala mais nos microfones?
Já das últimas vezes quando ela aparecia, estava mal e parece que não está bem de saúde, porque já estavam a circular vozes. Portanto, a oposição que temos atualmente, está aí o My Bro está de volta. Ah, Ok, My epa, Bro, eu acho que o Man Labas está a trabalhar. Man Labas parece que enviou aqui um gajo para entrar aí na chuva. Yeah. ok. Olha, vamos exorcizar. Mas Via, a oposição é só a UNITA. Não, pode ler a pergunta, acho que esse é trabalho do Mano. sim, 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 mas a oposição é só UNITA e os outros partidos, o que eles pensam para uma Angola melhor. Yeah, esse que está a perguntar, mas a oposição é só a UNITA. Eu conheço essa pessoa e sei porque é que ele está a perguntar isso. Puto Dalmo, a oposição não é só a UNITA, meu puto. Esse puto é um puto nosso. Aham, Meu vizinho lá no Nova Vida, uhum, angolano estudante no Brasil. E pronto, a sua base familiar vem da UNITA. E a pergunta dele também tem muito a ver com aquilo que é aonde pertence. Não, a UNITA não é o único partido na oposição, de maneira nenhuma. Mas a UNITA é o partido mais cotado. Só para ter uma ideia, o Cristiano Ronaldo não é o único jogador. O Messi não é o único jogador, mas quando a gente fala da equipa, aonde está o Messi ou o Cristiano Ronaldo, a gente acaba por falar do Messi como se ele estivesse lá sozinho. Por quê? Porque o Messi é aquele que tem a reputação, é aquele que tem história, é aquele que tem os números, é aquele que tem a popularidade. Eu não sei se dessa maneira estou a conseguir trazer aqui o exemplo mais adequado para orientar o Aniselmo e fazer ele perceber por que os angolanos, quando falam de oposição, colocam a UNITA em primeira instância. Em primeira instância, porque a UNITA é o partido mais impactante que temos na oposição. Em primeira instância, porque os outros partidos na oposição acabam por ser uma marionete do MPLA, ou seja, são satélites do MPLA, são partidos que estão aí como pilares, não é? Para partidos que surgem quando o MPLA precisa deles para ganhar voto e manipular eleições. A UNITA não é isso. A UNITA é um partido que sempre se pronunciou em defesa do povo angolano. Dali, nós, o povo angolano, temos uma exigência maior com a UNITA. Dali os erros da UNITA estarem mais escancarados que os erros dos outros partidos, porque os outros partidos, para mim, em particular, já estão fora da escala. São partidos que não têm nada para oferecer ao povo. Mas a UNITA ainda tem. Além da história que tem futuro, porque há lá jovens intelectuais, há lá jovens pró-revolução, há lá jovens que vêm dessa nata de revolucionários que representa Jonas Savimbi. Portanto, não é maldade contra a UNITA e não é, digamos, dá a entender que o MPLA está a fazer bem, não. É dizer à UNITA que podia fazer melhor, que tem oportunidades para fazer melhor. Essa é a visão. Espero ter uhum, esta respondido a visão. pergunta aí do Aniselmo Francisco, a.k.a. Cota Dalmo. Ok, olha, tem muitos outros que escreveram e depois vou ir repescar, acho que alguém está a fazer outras perguntas, mas vamos no contraditório. Tem aqui uma que contraria um pouco aquilo que tinhas dito, disse: "My bro, o senhor Raul Diniz não tem cargo de deputado, por isso que dá a cara nos problemas da sociedade, sim." E acrescenta: "O doutor Diniz fala sim dos problemas do povo." My bro, alô, my bro, consegues ouvir? Álvaro, Hum. eu vou lhe aconselhar a ler realmente aquelas perguntas que se propõem aleatórias ou até transversais. Há perguntas que são direcionadas, há perguntas que tu notas que quem está a perguntar ou quem está a colocar o contraditório é uma pessoa ligada à pessoa em questão. Tu notas pelo que escreve, tá vendo, mano? Uhum, Então eu ok. não estou aqui para satisfazer aquelas pessoas que têm idolatria, têm estima. Não. Eu estou Uhum, aqui para satisfazer aqueles que realmente têm uma dúvida. Eu não estou aqui para satisfazer aqueles que querem defender o nome de alguém, não é? uhum, Não estou aqui para satisfazer isso, nem entrar nesse polo de contradição. E, em ok, alguns casos, vou simplesmente respeitar a opinião dessas pessoas. ok. No entanto, vou respeitar a opinião, porque não é bem uma pergunta, isso é uma Sim, afirmação sim, sim. que a É Rosa uma V afirmação. fez.
Então, Ok, ok, respeito a afirmação da Rosa, no entanto, mantenho com a minha opinião. ok. Vamos nessa pergunta. Isto é uma pergunta. Boa tarde, meus manos. A UNITA não pode substituir o Francisco Viana por outro deputado? Eu acredito que pode, mas é uma coisa que eu até estive a falar ontem com alguém, e essa pessoa me disse que podia. Eu não tenho muitos subsídios relativamente a este promenor da lei, não tenho muitos subsídios, então vou preferir passar essa pergunta e responder essa pergunta numa oportunidade que eu puder trazer os subsídios que se adequam à questão. Não Uhum. tenho certeza do que vou dizer, então vou preferir passar a pergunta. Ok. Tem outra aqui, do Lucia Santos. O Viana quer ser deputado independente para manter as benesses e a UNITA não pode substituir o Viana? É novamente quase a mesma pergunta. Eu Não... acredito que sim, mas eu acredito que a UNITA pode indicar um outro deputado, mas por não ter muitos subsídios e muita fonte, eh, digamos, de informação sobre isso em particular, sobre esse pormenor em particular, a substituição do homem, no caso de existência do mesmo. Uhum. Então, vou deixar essa questão aqui para uma pessoa mais dentro da matéria, uma pessoa mais assídua na matéria, para que possa trazer aqui os angolanos um parecer mais coerente. Que a ideia é essa: quando não sabe, cala a boca, não fala o que não Uhum. sabe. Ok, ok. Vamos lá ver se pesco outras perguntas, porque são perguntas que vieram depois. Uhum. Olha, tem mais aqui uma que repete, esse é o Álvaro Manuel, que já falou aquela vez, mas ele pergunta mais uma coisa aqui, vamos lá ver. Maibro Viegas, por que é que o exército não consegue se sacrificar pela causa do povo? O exército, olha só para a formação do exército de Angola e olha para a divisão pela qual passou as nossas forças de segurança. Olha só para como é que começou o exército. Ok? Então, só isso já diz tudo. O exército de Angola. O exército de Uhum, Angola é uma criação do MPLA. uhum, O exército de Angola é uma criação do MPLA. Só por isso é que Angola é governada por uma junta militar, e sempre foi. Só por uhum, isso é que o líder do MPLA, tá vendo, mano? Só por isso é que o uhum. líder do MPLA faz questão de ser o comandante em chefe, E mesmo para chefe. dar ênfase a isso. Tá Uhum, vendo? Só por isso é que o uhum, líder do MPLA faz questão de ser comandante em chefe, mesmo para dar ênfase a isso, porque é uma questão de lavagem cerebral, hierarquias e chefias. Nós nunca uhum, vamos ter um exército que se propõe como um exército patriótico, porque o exército é o MPLA, o exército em Angola é o MPLA. O general uhum, das comunicações ontem, hoje é ministro do desporto. Tá vendo? O uhum, ministro da promoção da mulher, hoje é o comandante da região sul das Forças Armadas. Então, é um trabalho que o MPLA fez, porque o MPLA sabia que este povo um dia havia de acordar. O uhum, MPLA prendeu, colocou as pessoas como refém das suas próprias ideologias. O militar não vê povo. O militar vê presidente, o militar vê o chefe, vê o general. Tá uhum, vendo? uhum, O angolano tem que entender que nós somos governados por uma junta militar. O que governa Angola é quem? General do Exército. uhum. Quem é que é ministro do Interior? General. Vice-presidente da República? General. Plural. Está vendo? Os que faziam parte do exército da UNITA ou das Forças Armadas da UNITA passaram para que exército? Para o exército do MPLA. O que é que aconteceu depois? Alguns altos generais da UNITA foram calados a boca ou até comprados com benesses, como o general Camorteiro. Hoje a UNITA já não tem um braço militar. Está vendo? Não tem um Uhum, braço militar, mas o MPLA continua a ter um braço militar. Portanto, os militares em Angola vão ser os últimos a entender que são patriotas, porque são treinados a defender pessoas. Não são treinados a defender a pátria angolana. São treinados uhum. a defender os chefes e as chefias, meu irmão. Está vendo? Agora, Ok. quando começamos a introduzir civis no nosso aparelho de governação, provavelmente
Quando derrubamos o MPLA, ali vamos ter um militar patriota, vamos ter um polícia republicano, não partidário. Enquanto o MPLA ser líder, o militar vai ser esse militar que pega na arma para dar tiro na cabeça do irmão e não consegue ver que quem lhe mandou dar o tiro é a causa do problema. Tá vendo? Ok. Vamos nas outras 3 perguntas que acabaram de chegar. Portanto, sim, está aqui o Mâncio Manuel Capita dos Santos. Gostaria de saber qual seria o papel da sociedade civil. Eu penso que isso aqui, Maibro, já respondeste. Não. Essa pergunta é importante, porque aqui nós Ah, aqui temos uma outra janela, uma outra visão. O Mano faz uma pergunta importante. Meu irmão, a sociedade civil angolana é a sociedade civil mais cobarde que existe, irmão. Nós somos a sociedade civil mais covarde que existe. Por quê? Porque nós seguimos a linguagem do eco. A gente se solidariza com o que está a bater, com o que está a cuiar, com o que está trending, com o que tá famoso nas redes sociais. A sociedade civil angolana não é uma sociedade civil que tem filtro social. Não tem. Não tem por quê? Porque hoje na sociedade civil angolana, hoje nós conseguimos ver que existem ativistas, existem a tal sociedade civil, existem os políticos, ok? Existem aqueles que querem ser políticos e, no entanto, há um grupo de pessoas na sociedade civil que concorda que nós estamos separados. Eu acho que se a sociedade civil angolana não fosse covarde, o indivíduo que não tem a postura do Maibru havia de perceber que o Maibru Viegas faz parte da sociedade civil, não é ativista. Porque de repente vais ler aí um comentário. Esses ativistas também só complicam a situação. Portanto, a sociedade civil até se esbalda. Esse assunto não é para mim, esse assunto é para mim, esse assunto está a bater, vamos apoiar, esse assunto não dá, esse não lhe gosto, nós não gostamos desse. Essa é a nossa visão sobre sociedade civil. Dali, Raul Diniz não ser o líder da sociedade civil, porque nós nem temos uma sociedade civil consistente, nem muito menos coerente. Nós temos uma sociedade civil que age de forma aleatória, não é uniforme. E o Mano faz aqui uma pergunta importante. A sociedade civil em Angola tem que ser uniforme. A Zungueira não pode ter um estereotipo de sociedade civil. O pacato cidadão não pode ter outro estereotipo de sociedade civil. O ativista não pode ser deslocado da sociedade civil. Ele é sociedade civil, dali se propõe como ativista, porque representa essa franja das soluções. Então, a sociedade civil angolana tem que se unir, tem que deixar de ver pessoas e ver causas. E é isso que a sociedade civil em Angola deve fazer. A sociedade civil angolana tem que se unir em prol de causas como a causa do Tanais Neutro, como a causa do... um doutor, por exemplo, mataram o doutor Laurindo Vieira. Pô, mano, nada contra o senhor, nada contra a sua família, e não estou aqui a querer trazer banalização nas condolências, mano. Quantos morreram, mano? Quantos saíram de casa em prol da tal sociedade civil e morreram, mano? De repente, um indivíduo que até do MPLA e fazia parte dos serviços secretos aparece aqui com um ponto crítico, ok? E apaga um homem como queima de arquivos. Aquele indivíduo vira herói nacional. E eu pergunto assim, por que só aquele indivíduo vira herói nacional? Por que só o óbito daquele senhor vira um óbito dos angolanos? E o óbito da Quênia é imortal? O óbito do Inocêncio de Matos? O óbito de Caçule Camulim? As cadeias de Tanais Neutro, Gildo da Ruas, Adolfo Campos e outros? As perseguições a ativistas todos os dias, ativistas como o Gangsta, Cláudio Wines e outros. As perseguições a Anastácio da Cruz, as perseguições, a tua própria página já sofre perseguições. Onde é que está a sociedade civil? Por que a sociedade civil escolhe assunto, escolhe o que está a bater na internet? Por que a sociedade civil não se deleta nas suas causas, nas causas dos seus entes e dos seus aferes? Então, mano, é preciso pensar na sociedade civil que temos, porque a sociedade civil que temos
tem uma intromissão grande da política, dos lobistas políticos. Estamos juntos e misturados. Daí essa confusão que temos enquanto sociedade civil. O que sofre como eu é o mesmo que vem duvidar da minha postura e é o mesmo que respeita Raul Diniz como doutor. O que sofre como eu, que não tem pão como eu, é o mesmo que vem me chamar comprado porque critiquei a UNITA, sociedade civil. E vem dizer que Raul Diniz é doutor, está tudo certo, quando até diz o meu MPLA, o meu amigo Laburinho. Então, nós temos que educar a nossa sociedade civil a ver causas e a não ver pessoas. Ok. Vamos avançar com outras duas perguntas que seguem. Esta é muito forte. Será que o Abdul Ferraz não tem capacidade para governar o país? Meu mano, governar um país, então. As pessoas a ver quando falam governar país. Mesmo eu já me falaram, mas mais Bruno Viegas, será que você não dava para entrar aí no aparelho do Estado e tal, as tuas ideias? Meu irmão, cuidado, muito cuidado. É a País não pergunta é que João casa da Lourenço mãe tinha Joana. feito. É a pergunta que João Lourenço tinha feito no Banza Hansa, né? Mas você está Yeah. pronto para assumir? País não é casa da mãe Joana. E é fácil vir aqui ser populistas, vir aqui dizer eu posso, eu devo. Eu acho que o senhor Abdul Ferraz, nessa altura, pelo que mostra, não está em condições de governar Angola. Pela postura que tem nas redes sociais, pelo populismo que comete, pelo grupo de pessoas que o circunda ou o grupo de pessoas que aparecem como pessoas do MPP Angola, eu ainda não vi ideia de país, mano. Tudo que vejo é um Abdul Ferraz a ser sensacionalista e populista e um grupo de pessoas, não vou citar os outros nomes porque são mesmo inertes, não fazem muito sentido para mim, e um grupo de pessoas a se dedicar a defender o doutor Abdul Ferragem. Porque até eu costumo ouvir uma voz de uma senhora que até diz: não se metam com o doutor Abdul Ferragem. Vocês, a UNITA, vocês venderam as eleições, agora estão se metendo com o doutor Abdul Ferragem. Mano, atenção, muita atenção. Até que se prova o contrário, para mim, Abdul Ferraz é mais um instrumento do MPLA, até que se prova o contrário. Até que ele me prova o contrário. Abdul Ferraz é mais um instrumento do MPLA. Não está em condições de governar o país. Porque não vê o MPLA como problema, vê a oposição como problema. Porque a nível daquilo que é se catapultar para que a lei consiga dar o respaldo de um partido ou de uma força política, não fez nada. Não conhecemos a sede, nunca ouvimos o estatuto, não sabemos se o escritório é onde, não temos o hino do partido, não sabemos quantas assinaturas já tem. Tudo o que vemos é um indivíduo a dizer: eu vou ser presidente, contem comigo, não brinquem comigo. Estou vos dizendo que eu vou ser presidente desse país. Esse país precisa de um homem como eu, precisa de um homem como você. E o que é que você faz para ser o homem que esse país precisa? Nada, se não falar mal da oposição. Então, mano, já deu. Naquela fase das eleições fazia algum sentido. Ouvimos aquelas falas, porque precisávamos entender melhor a questão. Mas agora, eu acho que Abdul Ferraz já devia investir noutros discursos. Já devia se preparar para concorrer para eleições em 2027. Tudo o que vejo agora é Abdul Ferraz a funcionar como um médio trinco no futebol, o destruidor de jogadas da oposição. Porque, na minha opinião, Abdul Ferraz devia estar alinhado à oposição. Ainda que ele tivesse que criticar a oposição, ele podia já criticar a oposição numa base de não ter a solidariedade da oposição. Não numa base de acusar a oposição de serem o problema e o João Lourenço fica ali a descansar enquanto Abdul Ferraz passa a vida a dizer que só a oposição é que erra no país. Portanto, eu vejo no Abdul Ferraz um David Mendes 2.0. Eu vejo no Abdul Ferraz um David Mendes com afinações de fábrica. É o que eu vejo. Até que ele me prova o contrário e ele tem o benefício da dúvida. E olha que no princípio, quando começou, o mano viu-me a tecer posicionamentos positivos, porque até aquela altura fazia sentido.
Uhum. Olha para isso, Álvaro Mendes, estamos em 2024, faltam 3 anos para as eleições. O que é que Abdul Ferraz já fez para ter a confiança do povo angolano, se não deturpar o pouco ou o nada que a oposição faz? Então não acho que Abdul Ferraz tem condições de ser presidente de Angola. Porque ser presidente de Angola não depende de meras falácias, depende de disciplina, audácia, depende de ter punhos de ferro, depende de estar solidário a uma pátria e entregar a sua vida por essa pátria, que é coisa que nem o elemento do MPLA fez até hoje, e é coisa que eu acho que o Abdul Ferraz não está disponível para fazer. Uhum. Ok, não está disponível para fazer. Esta penso que é para o Bem-Aja. Diz, Bem-Aja, quando irá colocar os vossos microfones a dispor da verdadeira oposição? MPP Abdul Ferraz faz muito mais pelo povo do que a UNITA. Esse matrimônio com o MPLA começam a ver os Faz que resultados. fala Olha, muito mais pelo povo que a UNITA. Olha, é assim, Não, nós Mano só Álvaro, ainda. Mano Álvaro, Mano Álvaro. Sim, Eu percebo, eu vou perceber o seu ponto de jornalista, mas eu, sim. enquanto convidado, e porque já tenho uma certa experiência nessas andanças, vou lhe dizer o seguinte: eu não vou estar em condições de responder todas as perguntas, porque algumas perguntas Não, são já de fechamos. pessoas. Não, 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 tranquilo, estou só a fazer o irmão entender. Sim, sim, sim. Como, por exemplo, esse comentário que o Mano fez. Não é bem uma pergunta, é uma afronta à UNITA. E eu não posso estar Hum, aqui a participar afrontas à UNITA. Eu tenho a minha opinião sobre a UNITA, sempre tive, e é pública. Tanto é que de vez em uhum, quando também sofro retaliações pela opinião que tenho sobre a UNITA. Agora, essa postura do Abdul Ferraz de se prender na oposição para se catapultar, mesmo sem estar organizado, eu não vou concordar com isso. E o uhum. comentário que teve ali é de um militante, é de um simpatizante de Abdul Ferraz, não é de uma pessoa que tem tanto uma preocupação, é de alguém que quer dar a entender que Abdul Ferraz é o que eles pensam que é. E é a Uhum. opinião dessa pessoa, vamos ter que respeitar. Eu não preciso, tipo, Sim. coadunar ou até prestar atenção a isso. De facto, de facto. Eu só queria responder por cortesia e por gentileza a esta pessoa que faz a pergunta. Nós não somos desprezíveis, mas é assim: eu até agora nunca convidei o Dr. Abdul Ferraz porque ainda não encontrei, digamos, motivações válidas para o trazer. Por exemplo, há alguns elementos que foram avançados aqui pelo o Maibro, da qual eu já procurei observar, porque ele se apresenta como candidato a presidente e o que eu lhe observo, ele passa a vida a criticar a UNITA, enquanto que quem está a sofrer é o povo e quem está a fazer sofrer o povo não é a UNITA. Nós não podemos responsabilizar a UNITA. Não estou a fazer apologia pela UNITA. Eu estou a ver a figura da pessoa, não é? Ele tem popularidade, tem falado, mas nada nos impede de qualquer momento o convidar para que ele venha cá, portanto, prestar depoimentos, digo depoimentos, mas pronto, vir responder às nossas perguntas. Poderá acontecer a qualquer altura. Nós não fechamos portas a ninguém, mas até agora não achamos assim elementos válidos para o poder trazer aqui. Maibro Viegas eu trago porque vejo, não é, a consistência, o que ele diz, o impacto de facto que isto cria. Por exemplo, ele aqui lançou muitos desafios, há vários nomes, e vocês vão ver que muitas dessas pessoas que ele solicitou aqui, perguntou, exigiu, virão responder ao Maibro. Não é porque o Álvaro vai fazer lobbies, não. Sou jornalista, sim, eu vou solicitar para vir trazer a resposta. O que vai contar é o impacto daquilo que o Maibro falou, e o Maibro falou com cabeça, tronco e membros, não é? O Maibro critica a UNITA e também traz elementos que exaltam a UNITA. Por exemplo, ela aqui continua a dizer que devemos confiar na UNITA, mas ele critica fortemente a UNITA, não é? E dá pauladas a quem merece pauladas. Agora, o Abdul Ferraz, e esta é uma crítica que eu lhe lanço, analista, uma análise jornalística, portanto, e se o Abdul Ferraz está a me ouvir, que ele calcule um pouco mais o porquê que ele continua a trazer um projeto daquele género.
Eu não vou querer trazer aqui neste canal alguém que tem um projeto só para projetar a sua imagem. Eu quero alguém que venha aqui e fala de facto dos problemas do país, não é? E que saiba identificar onde estão os problemas. O problema por nós não está só na UNITA, o problema está com a Abel Malaquias, o problema está com Simbi, como é que é? Nimian Simbi. Nimia Simbi, o problema também está com o PRS e principalmente com o MPLA. Por exemplo, eu gostaria de ouvir o Abdul Ferraz a falar nas redes sociais a resposta que deu o Hilário Esteves hoje. O Hilário Esteves diz que os que estão a fazer greve não são patriotas. Portanto, eu queria ouvir que o Abdul Ferraz agora fale a favor de quem está a sofrer de fome e está a exigir um aumento salarial. Olha, mano, sem querer cortar o mano, lembra-se quando houve aquele incidente no Brasil onde o nosso irmão, o nosso puto J privado, Sim. entrou em vias de facto com um dos nossos generais? O mano lembra-se desse episódio? Sim, O mano sim. acompanhou bem as falas de Abdul Ferraz Não naquele ouvi as período. falas dele. Não ouvi as falas dele. Mano, Abdul Ferraz trouxe falas nas primeiras intervenções. Não se admite. Isso é uma vergonha para o nosso país. O nosso presidente tem que passar por isso. O João Lourenço tem que ver bem. Não sei quantos. Mas que desorganização é essa onde até chega um ponto do miúdo chegar na cara do mais velho? Foram as primeiras intervenções de Abdul Ferraz. Depois, quando ouviu que parece que o J privado estava a ser ameaçado, muda o discurso. Vocês vão lá despreparados, agora querem prender o miúdo, querem não sei o quê. Então, consegues ver que Abdul Ferraz é um indivíduo que está a fazer o trabalho dele a nível subliminar, mano. Se Abdul Ferraz fosse oposição, não tem oposição maior que a UNITA. E a UNITA precisa de um elemento como Abdul Ferraz. A UNITA precisa... São essas vozes da sociedade civil que se podem converter a político, vozes como a do Abdul Ferraz, se porventura fossem vozes honestas, se porventura fossem vozes verticais, se porventura não fossem vozes subliminares, vozes da mão invisível. Eu, se fosse Abdul Ferraz, olhando para a conjuntura de Angola, eu me unia a Adalberto Costa Júnior, mano. Eu ia levar o coeficiente que não tem Adalberto Costa Júnior, a atitude que ele não tem, eu ia levar lá. Tenho carisma, tenho brilho, mas não tem a minha atitude, ok? Não vou te criticar. Estou aqui, vamos trabalhar. Eu sou Abdul Ferraz. Tenho ideias. E é com vocês que eu tenho que trabalhar, porque vocês são a oposição. Não é o que acontece. É a oposição que ele metralha todos os dias, enquanto o MPLA está ali intacto, impávido e sereno. Portanto, é incoerente a postura de Abdul Ferraz, até que se prove o contrário.